Bom dia, querida igreja. A graça, a paz, o amor, a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 20, e o versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor: Não terás outros deuses diante de mim. Repito, não terás outros deuses diante de mim. Oremos. Bendito Deus, grandioso, maravilhoso e eterno Pai. Nós, nesta manhã, estamos em Tua casa para Te servir, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto também para aprendermos do Senhor, atentos, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa nos falar ao coração de maneira especial nesta manhã, como sempre o Senhor tem feito. Que nós possamos aprender e tudo aquilo que aprendermos de Tua parte possa permanecer no nosso coração. Assim nós oramos, cônscios e felizes, porque o Senhor é o Deus que se revela ao seu povo. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Louvado seja o Senhor. O nosso estudo pela manhã, nesta manhã nós estamos em classe única da escola dominical, tem o título Yahvé, o Deus exclusivo. Yahvé, o Deus exclusivo. Estamos na série de mensagens sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Na semana passada nós ouvimos o reverendo Reiner falar sobre o preâmbulo dos 10 mandamentos. O Senhor se apresentando como sendo o único Deus, como sendo o Senhor, como sendo o libertador que tirou Israel do cativeiro do Egito, da casa da servidão. E hoje ouviremos sobre o Deus exclusivo. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Uma das coisas que mais me chamam a atenção na revelação bíblica é a forma como, desde o princípio, Deus se revelou como a única divindade existente. Não que Deus necessitasse do reconhecimento por parte de suas criaturas, porque Deus não precisa de nada, mas pelo fato dessa ser a única verdade. E assim, para nós cristãos, reconhecer Deus como o único Deus é um conhecimento a priorístico, ou seja, uma verdade que independe da experiência ou da prática. Simplesmente é assim. Os conhecimentos a priori sobre Deus e sobre a salvação derivam da nossa fé. Então, para nós cristãos, são fundamentos inamovíveis da palavra do Senhor. Ninguém, além dos limites da igreja de Cristo, é obrigado a pensar como nós pensamos, ou acreditar como nós acreditamos. Aliás, só é possível pensar assim e acreditar assim como nós o fazemos, se o Senhor der a alguém a fé. A fé salvífica, diz a própria palavra, é dom de Deus e não do homem. Não é algo inato no homem, ou seja, uma capacidade que todo homem possa possuir por si só. Mas o que de fato vem ser um conhecimento a priori? Conhecimento a priori é aquele que simplesmente possuímos e não dependemos que algo ou alguém nos prove o seu valor ou a sua verdade, porque para nós consiste numa verdade irrefutável. Então os conhecimentos a priori não estão para ser discutidos. Nós simplesmente os aceitamos assim porque assim o entendemos e assim o recebemos o nosso Deus. Entendam, nós, os cristãos ortodoxos, não precisamos que ninguém prove a existência do único e verdadeiro Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
pessoas igualmente divinas e da mesma substância essencial. Nós cremos assim, e ponto final. Porque se trata de um conhecimento a priori, um conhecimento que vem com a nossa fé. E nós não negociamos, nós não colocamos a nossa fé em discussão. Na semana passada vimos que tudo parte da verdade para nós universal de que Yahvé é, conforme Êxodo 20 e versículo 2, em primeiro lugar o Senhor, em segundo o nosso Deus, em terceiro o nosso libertador. Esse é o ponto de partida para o estudo do Decálogo. Então, em cada um dos mandamentos, é bom lermos o preâmbulo. O Senhor se apresentando como Ele é e, a partir de então, colocando cada um dos mandamentos. O Decálogo revela o caráter do Deus Santo e é uma exposição resumida da lei moral de Deus. Uma coisa que muitos cristãos não entendem é que nós devemos sim guardar a lei. Não os 3 aspectos da lei. A lei como a lei civil para o povo de Israel, que era afeto àquele tempo, ou a lei cerimonial que foi integralmente cumprida por Cristo. Mas nós precisamos guardar a lei moral, que está resumida aqui. Mas cabe ressaltar que ninguém fora Cristo jamais cumpriu plenamente a lei moral de Deus. Nem o próprio Moisés, que as apresentou. O Decálogo não vem para o homem buscar salvar-se por meio do seu cumprimento, mas para mostrar o quanto o pecado nos afetou. O pecado nos afetou radicalmente e essencialmente. Então, o homem, sob o pecado, é totalmente depravado, de forma que não há bem algum no homem, e o homem precisa ser remido por inteiro. Precisa ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor por inteiro. O Decálogo, os 10 mandamentos, nos mostram o quanto nós estamos ontologicamente afastados de Deus, o quanto nós estamos distantes desse Deus Santo e ainda o quanto precisamos de um Salvador. Eis a necessidade do Decálogo. Diferente do que os semi-pelagianos ensinam, o pecado arrasou o homem mortalmente. Entendam, Pelágio foi um monge que viveu no século V, que afirmava que o homem não nasce mal enquanto pecador, mas moralmente neutro. Portanto, não existe o pecado original que nós acreditamos que existe. E o que é o pecado original? São todas as consequências do primeiro pecado, do pecado cometido por nossos primeiros pais, por Adão e por Eva. O pecado original afetou toda a descendência de Adão. Como Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, diz Pelágio, que a graça não é necessário, que Cristo é apenas um bom exemplo moral para que o homem possa segui-lo, mas que o homem pode salvar-se a si mesmo segundo os seus próprios esforços e seus próprios méritos. Agostinho, que foi contemporâneo de Pelágio, combateu veementemente essa doutrina. Para Agostinho, claro que em consonância com o texto sagrado, o homem, por causa do pecado, estava totalmente, essencialmente corrompido e por si só não poderia encontrar salvação. E eis aí a necessidade de um Salvador. Já o semi-pelagianismo, que foi uma extensão da doutrina de Pelágio, ensinava que o homem não foi tão afetado pelo pecado assim, de forma que ainda há algo de bom no homem, e o homem pode, assim, dar um passo em direção a Deus, e escolher se ele quer ou se ele não quer o Salvador. O que é, claro, um grande absurdo. O homem passaria a ter mérito na sua própria salvação. O Decálogo nos ensina que precisamos urgentemente e desesperadamente de um Salvador, de um remidor, de um resgatador. Porque o pecado, de forma contrária ao que ensinou Pelágio, nos arrasou integralmente. Na perícope estudada nesta manhã, Êxodo capítulo 20, versículo 3,
Veremos como o Senhor se apresentou ao seu povo exigindo exclusividade, posto que Ele é o único e verdadeiro Deus. Era necessário que o povo de Israel tivesse esse conhecimento a priori e que nada pudesse demover do coração das pessoas tal pressuposto de fé, visto que estaria sujeito às influências da idolatria pagã dos cananeus. Entenda, o Senhor estava libertando Israel do cativeiro do Egito e os transportando por meio do deserto até Canaã. E Canaã era idólatra. Era necessário que o povo entendesse a exclusividade do único e do verdadeiro Deus, para que não se envolvesse com a cultura e com o culto pagão dos cananeus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato. Deus estava dando prosseguimento no seu relacionamento com o seu povo. Algo que apenas um Deus pessoal pode fazer. Ninguém poderia fazê-lo, salvo o Deus existente, o Deus pessoal, alguém que pode se relacionar. Entendam, queridos, na teologia bíblica, que é a teologia teísta, nós entendemos que Deus resolveu, por conselho de sua própria vontade e no exercício de sua soberania, criar todas as coisas por meio das obras da criação e manter todas as coisas por meio das obras da providência. Assim, Deus, o Deus cristão, é o criador e o mantenedor de todas as coisas. E assim sendo, todas as coisas vieram a existir por meio dele e todas as coisas também são preservadas por meio dele. Então Deus resolveu criar o homem e colocá-lo como corolário da sua criação, como ápice sobre toda a sua criação. Decidiu criá-lo, então, à sua própria imagem e à sua própria semelhança. E desta forma, compreendam, existem 5 elementos que primeiro existem no homem, que primeiro existem no ser divino, para que depois pudesse existir no homem, uma vez o homem sendo criado à imagem e à semelhança de Deus. Assim, o homem possuía, como o próprio Deus, um espírito, uma razão, uma capacidade de se relacionar com outros, emoções e a capacidade moral. Deus é espírito, Deus é racional, Deus é relacional, Deus é emocional e, finalmente, Deus é moral, é um ser moral. E assim, como nós fomos criados à sua imagem e semelhança, temos também essas 5 características. Características de um Deus pessoal, que nos cria enquanto pessoas, que agora vem e se relaciona conosco. Entendam, todas essas características são assaz importantes para conhecermos o nosso Deus. E também para conhecermos quem somos nós. Mas hoje focaremos na característica relacional de Deus. Porque Deus está falando para nós essa manhã, não terás outros deuses diante de mim. Um relacionamento exclusivo. Amém? Deus resolveu criar o homem e resolveu também se relacionar com ele. Por quê, gente? Porque ele decidiu assim fazer. Ninguém o aconselhou. O Senhor decidiu fazê-lo, decidiu criar o homem e amá-lo. O relato da gênese da criação do homem prova que desde o princípio Deus deu ao ser humano um tratamento pessoal e especial que não deu a nenhuma de suas outras criaturas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 26. Nós vamos usar bastante o texto bíblico nessa manhã, portanto, mantenha a sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. A criação, de forma exclusiva e pessoalíssima do homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. O texto de Isaías, o capítulo 14, versículos 12 a 15, mostra que uma outra criatura desejou ser semelhante a Deus. Se você quiser, abra Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. É claro que nós entendemos, queridos, que é literalmente uma referência ao rei da Babilônia, mas o seu significado aponta para a soberba, a derrota e, finalmente, a queda de Satanás. Isaías 14, versículos 12 a 15, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem foi criado semelhante ao Altíssimo? O homem, e não Satanás. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O único elemento da criação que foi criado à imagem e à semelhança do homem, repito, de Deus, repito, é o homem. Talvez essa seja uma das causas de tanto ódio que Satanás tem ao gênero humano. Observem também, queridos, no relato da Gênese, da formação do homem, como Deus tratou o ser humano de forma diferente das demais criaturas. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o ruá. Em grego é o pneuma. O próprio ser, Deus soprava para o homem o espírito e o fazia diferente do que fizeram com todos os outros animais. E o homem passou a ser alma vivente. E continua no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eis aqui algo que muitos cristãos não entendem, e perguntam assim: mas se Deus sabia que o homem pecaria, por que Deus criou o homem? E por que Deus sujeitou o homem à possibilidade do pecado? E é muito simples entendermos, queridos. O homem tem 5 características das quais nós já falamos. Ele é espiritual, é racional, é emocional, é relacional e, finalmente, ele é moral. A capacidade moral do homem lhe dá a possibilidade de discernir e de decidir entre o bem e o mal espirituais. Se Deus resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança, é claro que o homem teria de ter a capacidade moral e decidir entre o bem e o mal espirituais. Deus sabia que o homem cairia, sim, mas Deus já providenciou, desde a eternidade passada, o resgatador, o seu próprio Filho. Amém? O mesmo padrão de relacionamento é demonstrado na gênese da formação da mulher. Vejamos no capítulo 2, a partir do versículo 18 do livro de Gênesis, vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, de todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem deu desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Não há outro registro, queridos, para nenhum outro ser como esse registro. Deus tratava tanto o homem quanto a mulher de forma exclusiva. E é impressionante que, mesmo após a queda dos nossos primeiros pais, o Senhor decidiu manter o relacionamento pessoal com eles, conforme está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O Éden era o local do relacionamento com Deus, e Deus diariamente estava com seus filhos, Adão e Eva. E nós entendemos pela revelação bíblica que o abismo existente por causa do pecado de Adão e de Eva foi anulado pelo sacrifício do Cordeiro, como está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Yahvé providencia o sacrifício de sangue e ensina aos nossos primeiros pais o caminho para a reconciliação, que era o caminho do sangue derramado. Então, o sangue foi derramado, os pecados de Adão e de Eva foram cobertos e o relacionamento foi restaurado. Nós estamos vendo aqui um Deus que quer se relacionar com o homem. E Deus que vem até o homem para fazê-lo. No jardim do Éden, que era o jardim das delícias, havia a ambiência perfeita para o relacionamento de Deus com seus filhos. No Éden havia luz, havia paz, havia trabalho com realização, havia recompensa pelo trabalho, havia água, havia alimento e, finalmente e principalmente, havia o relacionamento de Deus com o homem. Conhecer a história do Éden é conhecer a história do Deus relacional. O nosso relacionamento com Deus enquanto humanidade começou ali no Éden. E todo cristão deve desejar tal relacionamento com Deus. Nós desejamos nos relacionarmos com o nosso Deus. Um Deus que vem ao nosso encontro. Entendam, queridos. Lá no Éden, não havia a presença de outros deuses que pudessem concorrer para a quebra do relacionamento com Yahvé. Mas havia o tentador. Mas mesmo depois da queda, aprove a Deus relacionar-se com Adão e com Eva. Deus poderia ter desistido do homem, mas não fez, porque ele decidiu amar o homem. E na continuação do relato bíblico encontramos Deus se relacionando de forma pessoal com alguns homens. Por exemplo, o Senhor se relacionou com Enoque, e com este foi tal relacionamento a ponto de tomá-lo para si. Está em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ah, se a Bíblia falasse algo assim de nós, não é, queridos? Andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus também se relacionou com Noé, ao ponto de a própria Bíblia dizer: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus, está em Gênesis 6 e 9. Agora repare no relacionamento de Deus com Abrão. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Diz a palavra a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem, queridos, que para que houvesse um relacionamento de Yahvé com Abrão, foi necessário que Abrão saísse do meio da idolatria de seus familiares. Porque não é possível Yahvé conviver com a presença de outros deuses. Não porás outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. Reparem também que houve um relacionamento de Yahvé com Abraão, de forma pessoal, de um Deus que fala ao ser humano, de um Deus que se manifesta ao ser humano, de um Deus que vai até o ser humano. E isso sim é possível, o Deus que vem até o ser humano. O que é impossível é o ser humano pecador dar um passo em direção a Deus. Porque o ser humano pecador está totalmente depravado pelo seu pecado. Tudo aquilo que Deus ama, o homem odeia. E tudo aquilo que Deus odeia, o homem pecador ama. É exatamente isso que Yahvé está trazendo para nós aqui em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 3. A impossibilidade da convivência de Yahvé com outros deuses. Ele era o único e verdadeiro Deus capaz de relacionar-se com o homem. Salmo 115, e você pode abrir a sua Bíblia. O salmista denuncia a vã idolatria das nações. Olha só o que diz a palavra. Salmo 115, dos versículos 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. As nações se tornaram idólatras, mas Israel tinha que ser preservado da idolatria das nações. Por isso que Moisés, no livro do Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 16 e 17, ele vem explicar que a adoração a deuses pagãos é o mesmo que sacrificar a demônios. 32 de Deuteronômio, versículos 16 e 17, vai dizer: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então ele estava dizendo, Israel está diante das prevaricações, da idolatria e de todo o paganismo. Tiago, ele vai dizer, no capítulo 4, carta de Tiago, dando ênfase ao relacionamento que devemos ter com Deus. Ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, repito, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está falando da possibilidade da amizade com Deus.
literalmente podemos ser amigos de Deus. O que implica que Yahvé é o Deus que quer ser nosso amigo, que quer caminhar conosco, que quer se envolver na nossa vida, na nossa história, que quer fazer parte da nossa habitação. Yahvé quer tabernacular em nossa casa, em nossa igreja, ter convívio conosco pleno. É isso que Tiago está dizendo. E Moisés foi testemunha ocular disto. Moisés era pessoalmente amigo de Deus. E naquele contexto de Êxodo 20, ele estava apresentando a Israel o Deus relacional. O Deus que se relaciona, o Deus que queria caminhar em harmonia com o seu povo. E aqui, queridos, no passo das Escrituras estudado, o Senhor está enfatizando ao seu povo a necessidade da exclusividade. Yahvé não concorre com outro. Ele não dá sua glória a outro. Para caminhar com Yahvé, é preciso ter Yahvé como Deus exclusivo de nossas vidas. E o povo de Deus precisava estar seguro da existência de apenas um único e verdadeiro Deus, porque o território de Canaã era completamente envolvido pela adoração de deuses pagãos. Por isso, as bases têm que ser bem firmadas e bem fortalecidas. O nosso conhecimento a priorístico, Deus é o único, não há outro, e não colocaremos outros deuses diante dele. Mas, infelizmente, queridos, a palavra nos diz que Israel prevaricou, colocou outros deuses diante de Yahvé, como está registrado no Salmo 106, a partir do versículo 34. Salmo 106, versículo 34 em diante, vai dizer: o erro de Israel foi terrível, gente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. E claro que nós não teríamos tempo aqui para descrever o culto idólatra das nações, inclusive o sacrifício de seres humanos. Moloque, por exemplo, era um deus cunhado, claro, pela mão do homem, feito de metal, de bronze. Por dentro do deus era oco, era como uma fornalha, enchia-se de lenha e ateava fogo. E uma das versões da estátua havia a escadaria que vinha até suas mãos, e o sacerdote trazia o recém-nascido, a estátua incandescente por causa do fogo, e o sacerdote colocava a criança em suas mãos, diante de seus pais, que voluntariamente as entregavam. Em outra versão, o sacerdote subia até a boca daquele Deus, que o corpo era de homem e a cabeça era de réptil. E a boca aberta da estátua, quando batia o vento, saía as labaredas de fogo, e o sacerdote depositava ali a criança. Agora imaginem como era o coração de Yahvé nesse momento. Consegue imaginar? Por causa do perigo da idolatria, é que a linguagem do decálogo é a linguagem da exclusividade. Como se a exclusividade que deve existir entre os cônjuges, marido e mulher, é esta mesma exclusividade que Yahvé está exigindo de sua esposa Israel. Não podem haver amantes. O casamento não pode ser colocado em xeque por causa da presença de deuses pagãos.
Observem o que Moisés fala a Faraó, quando da saída do Egito, capítulo 5 de Êxodo, versículos de 1 a 3. Preste atenção. A Bíblia diz, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça e a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com a pestilência ou com a espada. O caminho de 3 dias no deserto significava sair da presença dos deuses estranhos do Egito. Significava a possibilidade de exclusividade. Yahvé estaria sozinho com o seu povo no deserto. Mas a Bíblia nos ensina que Faraó não autorizou a saída de Israel para o deserto, e assim as pragas anunciadas por Moisés começaram. Na primeira praga, as águas do Nilo se tornaram em sangue, e por 7 dias os peixes morreram de tal forma que o mau cheiro subia terrivelmente. Na segunda praga, o rio passou a produzir rãs, e houve rãs por toda a terra do Egito. Imagine a situação. Na terceira praga, houve piolhos que infestaram as cidades e os campos, e sofriam tanto os homens quanto o gado. E na quarta praga, moscas infestaram a terra. E aí acontece um diálogo, que está em Êxodo capítulo 8, versículos 25 a 27. Logo depois que a quarta praga se iniciou. Êxodo capítulo 8, versículos 25 a 27. Diz a palavra do Senhor. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Repare o que ele está dizendo. Vocês não precisam ir para o deserto. Ofereçam aqui, nesta terra, sacrifício ao seu Deus. E Moisés responde no versículo 26, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. O que Moisés está falando em outras palavras? Não pode ser aqui na terra do Egito. Aqui na terra do Egito há idolatria, a deuses pagãos. E Yahvé quer que o seu povo saia do Egito e vá para o deserto. E é lá no deserto que ele estará em exclusividade com o seu povo. Mas é óbvio que Faraó não deixou ir o povo. Então as pragas continuaram até a 10ª, quando todos os primogênitos do Egito morreram, e por fim, Faraó deixou ir o povo de Israel para o deserto. Está em Êxodo 12, versículo 31. Palavra que diz, então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. E a vontade de Yahvé prevalecia. Então, Yahvé começa a sair do Egito e começa a caminhar. E nessa caminhada com Yahvé em direção ao deserto, nós podemos entender nos versículos 21 e 22 do capítulo 13, como seria a exclusividade requerida e manifesta por Deus na vida de Israel. O Senhor, diz a palavra, versículo 21, capítulo 13, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Exclusividade de Yahvé. Israel seria o povo de Yahvé, e Yahvé seria o Deus de Israel. É isso que a palavra está ensinando. É a mesma linguagem de exclusividade reclamada pelos profetas que pregaram em nome do Senhor. Por exemplo, temos um dos textos mais claros que apresentam Deus denunciando a quebra da exclusividade, que
que está em Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 13 a 23. Yahvé, dado a idolatria do povo, ele diz o que fará. Leia comigo, querido, está no capítulo 2, versículos 13. Vai dizer assim: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins. Baalins é o plural de Baal. Eram deuses do lar, eram miniaturas, eram artefatos religiosos que as pessoas colocavam dentro de casa e cultuavam aqueles ídolos. E o Senhor está dizendo: castigá-la-ei, Israel, sua esposa, diante dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, com seus penduricalhos, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Por que atrair ao deserto? Gomer era a esposa de Oséias e vivia em prostituições. E Deus colocou um amor tão grande no coração de Oséias por aquela mulher, que Oséias vai reiteradas vezes buscá-la para voltar para casa. Mas houve um momento que não dá mais, porque os amantes estão em todo lugar. A única forma é levar Gomer para o deserto, porque no deserto Oséias poderia falar ao seu coração. E o Senhor apresenta essa tipificação do seu próprio relacionamento com Israel. Eu vou levar o meu povo para o deserto, porque lá não tem outros deuses. E lá eu falarei ao seu coração. Está entendendo, queridos? No versículo 15 vai dizer: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, favorável a Yahvé, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Porque naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Que linguagem linda, não é, queridos? A linguagem de amor de Yahvé com Israel. E já não me chamará meu Baal. Não estará mais isso em seus lábios. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. É a linguagem do matrimônio, do amor, da lealdade, da fidelidade. Aleluia. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Exclusividade. Aí o profeta abre um parêntese para nos mostrar o nível da prevaricação e da idolatria que Israel cometeu contra o Senhor. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 13. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra: sacrificaram sobre o cimo dos montes, e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá, nem venhais a Gilgal,
E não subais a Bet-Eve, lugares que era para adoração de Yahvé, agora estão sendo utilizados para adoração dos deuses pagãos. Como a vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. E a exclusividade era quebrada. Os cananeus eram politeístas, mas Israel era vocacionado para servir apenas a Yahvé com exclusividade. A igreja é vocacionada para servir ao Senhor Jesus com exclusividade. Nós não somos politeístas, nós adoramos a um único e verdadeiro Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como já foi dito, da mesma substância divina. Louvado seja o Senhor. E Deus está instruindo o seu povo de forma a garantir e a preservar o relacionamento exclusivo. Um texto que ilustra, queridos, de forma excelente o fato do Senhor não suportar a presença de outros deuses diante de si, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Olha que coisa interessante aconteceu. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a Dagom. Dagom era um deus repulsivo, uma imagem grotesca. Corpo de peixe, cabeça e tronco de homem, braços de homem. E os filisteus adoravam essa coisa. Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada os de Adode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom e as suas 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero concluir este sermão. E eu gostaria, no estudo desta manhã, relembrar do nosso relacionamento com Deus enquanto seres humanos. O nosso relacionamento começou lá no Éden, que era, então, o local ideal para o homem se relacionar com o seu Criador. Porém, não era o local final. Mas o que havia no Éden? O culto a Yahvé, sobretudo. O homem começou a cultuar a Yahvé logo ali no Éden. E cultuar ao Senhor é relacionar-se com o Senhor. E qual era a adoração do culto de Adão e de Eva? Era a vida deles, como nós entendemos também. O culto não se encerra quando o culto se encerra. O nosso culto prossegue na presença do nosso Deus. Amém? A vida é o culto. Todos os dias, Deus caminhava pelo jardim com os nossos primeiros pais. Mas a existência do primeiro pecado rompeu esse relacionamento. Devido ao seu tão grande amor, o Deus Trino providenciou uma nova oportunidade para os eleitos, como se fosse uma espécie de retorno à casa do Pai. Todavia, não mais no Éden, mas nosso destino é para aquele lugar que Cristo o denominou de paraíso. Jesus prometeu ao ladrão convertido que naquele mesmo dia estaria consigo no paraíso. E Jesus, então, inaugura o paraíso acompanhado de um pecador, porém remido. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43.
O apóstolo Paulo também conheceu o paraíso. Ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Lá será a nossa morada final. Nós estamos caminhando para o paraíso. Precisamos ter esse anelo no nosso coração. O apóstolo João também foi transportado para lá. E ele teve uma visão do paraíso. E a Bíblia diz que entrando por uma porta que foi aberta, ele teve a visão do trono de Deus. Reparem, Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João não vê vários tronos. João vê um único trono. E um único Deus sentado sobre esse único trono. É o nosso Deus, que existe em 3 pessoas, que projetou o plano da salvação para que nós fôssemos resgatados do poder mortal do pecado. É isto que a Bíblia está dizendo. No princípio, o lugar do nosso relacionamento enquanto humanidade foi o Éden, no fim será o céu. Essa é a esperança do cristão, é assim que nós cremos. Lá teremos um lugar perfeito para o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sem a presença ou a possibilidade do pecado ou do tentador. Louvado seja o Senhor. Lá não haverá ameaça do tentador. A Bíblia diz, Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lá estará a recriação divina. Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lá não haverá mais trevas. Apocalipse 21 e 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá serviremos ao nosso Deus para sempre. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, do Deus exclusivo. Lá nunca mais teremos sede. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aquilo que o profeta Isaías já tinha anunciado. Lá não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lá se dará um matrimônio final entre Deus e o seu povo. Apocalipse 21:3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 1 vai dizer: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lá, a nossa filiação será para sempre firmada. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Lá, a cidade santa estará preparada para o casamento eterno. Diz a palavra: vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O que podemos dizer diante de tudo isto? Será que entendemos a razão pela qual Deus exige de nós, a igreja, exclusividade? Será que entendemos? Será que entendemos que Deus quer se relacionar conosco de forma particular e exclusiva? Será? Será que porventura não estamos criando nossos próprios deuses particulares, nossos próprios Baalins, e os colocando na presença de Yahvé, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será? Será que de fato valorizamos a presença santíssima do Senhor? Será que podemos dizer que somos fiéis, como cônjuges devem ser fiéis no relacionamento conjugal? Somos fiéis ao Senhor. Finalmente, queridos, eu quero relembrar as palavras do próprio Senhor em Êxodo, no capítulo 6, Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, que já lemos e tornaremos a ler. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo para a igreja presbiteriana de Brasília, nesta manhã: eu sou o único Deus pessoal. Os outros são a consequência da mente pecaminosa das pessoas, portanto, não os coloquem diante de mim. Eu encerro este estudo citando o ensino de Moisés ao povo de Israel, que está no capítulo 6, versículo 4 do livro de Deuteronômio. Diz Moisés, querendo inculcar esse ensinamento na cabeça do povo. Ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, igreja, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Que o nosso coração possa estar entregue nas mãos de Yahvé, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós possamos adorá-lo com toda a força do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Pai querido, Deus de graça, de amor e de misericórdia, Senhor Jesus, Filho amado do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo, Pessoa boníssima, o nosso Paráclitos. Senhor, nós queremos essa manhã te adorar na beleza da tua santidade e reafirmar que tu, Senhor, tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Não se formou outro antes de ti e nem haverá. E nós, como igreja, a igreja redimida no sangue de Jesus, o mistério oculto que foi revelado em Cristo à sua igreja,
Estamos aqui nesta manhã para reafirmarmos ao Senhor o nosso amor e a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Senhor, o nosso Mestre, o nosso remidor, o nosso resgatador, o nosso amigo. E nós queremos te apresentar o nosso coração. E nós queremos te dizer, Senhor, nos ajuda quando pecarmos. Não desista de nós, Senhor. Porque os pecados de Israel não são diferentes dos nossos pecados. E assim como Israel colocou Baalins para adorá-los, nós sabemos que se não cuidarmos, incorreremos no mesmo erro. Então, Senhor, fala conosco e nos ajude a sermos fiéis em tudo. Nos ajude, Senhor, a guardarmos a fidelidade e a termos o Senhor como nosso único Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de nós e que não nos deixa enganados. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.